A avaliação psicológica já era usada no início do século XX, só que não tinham muitas normas e diretrizes sobre. Com a regulamentação da psicologia na década de 60, mais precisamente em 27 de agosto de 1962, 2 meses depois de minha mãe ter nascido, aconteceria uma grande demanda da avaliação psicológica. Na década de 80 e 90, muitas empresas buscaram esse serviço para poder aprimorar o recrutamento e seleção. Nesse momento, a avaliação psicológica se tornara muito popular. Só que existia um dilema. Por um lado, existia uma alta demanda desse serviço, e por outro lado, não se encontrava testes adaptados e específicos para esse fim. Porém, esse problema acabou em 2002 com o Manual de Elaboração dos Documentos Decorrentes de Avaliação Psicológica. Com isso, muitos testes perderam a sua validade aqui no Brasil, e outros testes estão atualmente sendo evoluídos e ficando cada vez melhores. E hoje eu quero trazer para você um esboço geral do que fala esse documento bolado pelo Conselho Federal de Psicologia, que são os princípios norteadores, a modalidade, conceito, estrutura, finalidade, validade e o armazenamento desses documentos. E o meu objetivo é que você entenda melhor como que funciona esse mundo das avaliações psicológicas, porque existe uma grande demanda e uma oportunidade de trabalho exclusivamente para os psicólogos. E eu também vou deixar o link do Conselho Federal de Psicologia desse documento para você acessar se você quiser, para entender completamente ele na íntegra. Não é muito grande. Eu posso usar a avaliação psicológica em todas as áreas da psicologia. Eu posso usar na clínica, eu posso usar na educacional, eu posso usar na hospitalar, eu posso usar na social, na neuropsicologia, no jurídico, no trânsito, no organizacional. Todas as áreas da psicologia oferecem essa possibilidade. Como eu também posso trabalhar como autônomo, prestando serviço, ou eu posso trabalhar fixo em alguma empresa realizando essas avaliações psicológicas. Esse tipo de ferramenta é riquíssimo, traz uma gama de informação que você pode utilizar para auxiliar aquela pessoa. Com uma boa bateria de avaliação psicológica bem feita, com um bom encaminhamento, com um bom direcionamento, você pode estar auxiliando aquela pessoa. O que deveria melhorar? É o trabalho em equipe? A pessoa é muito autoritária? Precisa trabalhar a flexibilidade, melhorar a comunicação? Todo esse tipo de informação é possível obter através da avaliação psicológica. Todas essas ferramentas sempre vão trazer uma consciência maior do que aquela pessoa quer para ela mesma. A própria orientação profissional, ela também desenvolve esse tipo de avaliação nas pessoas para elas conseguirem descobrir o que elas estão precisando melhorar, se ela está no trabalho certo, se ela não está, o que ela é boa, o que ela não é. Mas não é aquele testezinho só, né? E é isso que eu vou explicar para vocês o que envolve essa avaliação psicológica. Esse método é um processo técnico científico que busca avaliar no sentido de analisar, compreender, esclarecer e prever o comportamento da pessoa, os padrões de inteligência e de emoção. Mas, gente, não se assusta. A própria faculdade já fornece várias ferramentas e vários estudos pra gente conseguir fazer esse tipo de intervenção na pessoa. Calma, que é cheia de coisinhas e detalhes. Vem comigo. O manual desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia nos traz as seguintes orientações: os princípios norteadores da elaboração de um documento, as modalidades dos documentos, o conceito e as finalidades e a estrutura das modalidades desses documentos, a validade desses documentos e, por fim, a guarda dos documentos. Quanto tempo você vai guardar esses documentos? Os princípios norteadores da elaboração desse documento se dividem em princípios técnicos da linguagem e da escrita. Basicamente, você não pode ser aquela pessoa prolixa. Lembra quando você estava na escola e você tinha que ficar enchendo de linguiça a redação para poder dar 10 linhas? Não pode, não pode. Você precisa ser técnico e preciso. E tem mais, tem 3 qualidades que falam exatamente no documento que não pode faltar de forma alguma. Clareza, redação estruturada, organizada e ordenada, adequada aos conteúdos, explicando a função e a natureza de cada parte para a construção do todo. Concisa, que é a linguagem adequada e necessária para usar-se naquelas palavras que você vai empregar. Você precisa evitar um texto muito sintético, que tenha pouca informação, como também um texto muito grande, cheio de baboseira. E por último, um texto harmônico, com a relação adequada das frases. E como eu falei, na faculdade a gente aprende a fazer tudo isso com os relatórios, com as avaliações, com os estágios. A gente precisa e aprende, só assim a gente consegue passar de matéria, tendo esse tipo de texto. Então fica calmo, fica tranquilo, quando você estiver acabando a faculdade, vai estar clean para fazer tudo isso. O próximo princípio norteador é o ético e técnico. A parte ética é: leia o código de ética do psicólogo. Só assim, é um troço desse tamanho para você ler. Eu sinceramente não li tudo, mas a gente aprende muito na faculdade o que deve e o que não deve fazer, né? Mas é importante você estar bem preciso às éticas se você quiser fazer a avaliação psicológica. Não seja racista, homofóbico ou qualquer outro tipo de preconceito. Não utilize a avaliação psicológica no sentido de querer dominar ou manipular a pessoa, e nem em sentido de segregar ou separar as pessoas. Seja responsável com
qualidade profissional, use protetor solar e beba muita água. Princípios técnicos. Primeiro, você tem que lembrar que o seu objeto de estudo não é uma avaliação de imóvel, de carro ou de joias. É um ser humano com uma história de vida social, econômica, política, sendo essas importantíssimas na construção subjetiva do que o psicólogo está percebendo. Se aparecer um eleitor do Bolsonaro, você vai ter que atender essa pessoa, ou simplesmente você fala: eu não quero atender você, toma seu dinheiro, e aí você vai para terapia para tratar seu preconceito. O segundo princípio técnico é em relação às ferramentas que são utilizadas na avaliação psicológica. Uma avaliação psicológica envolve diversos instrumentos técnicos: entrevista, observação, dinâmica de grupo, escuta, intervenções verbais e, claro, os famosos testes psicológicos. Claro que é essencial você procurar no Conselho Federal de Psicologia lá o link falando sobre os testes que são aptos a você usar e os testes que não são, porque depois de 2002 muitos testes caíram, muitos testes perderam a sua validade. E eu vou deixar o link também do Conselho Federal de Psicologia na descrição falando desses testes para você poder consultar se quiser. Agora a parte das modalidades dos documentos. Existe a declaração, o atestado psicológico, relatório ou laudo psicológico e por fim o parecer psicológico. Então dentro dessas modalidades, o Conselho Federal de Psicologia colocou o conceito, as finalidades e as estruturas dessas modalidades. Então cada modalidade tem uma estrutura diferente, tem um conceito diferente, tem uma finalidade diferente. Eu não vou me aprofundar no que é a estrutura de cada uma dessas modalidades. Eu vou falar mais resumidamente para vocês sobre os conceitos e as finalidades. A declaração que o psicólogo emite visa declarar fatos e situações. Atestado psicológico é um documento que certifica um estado emocional ou psicológico de uma pessoa a quem tenha solicitado. Então, às vezes um chefe solicitou, uma empresa solicitou, esse atestado psicológico pode fornecer isso. Relatório ou laudo psicológico. Esse já é um documento mais completo, mais complexo, descritivo acerca do que está a situação psicológica daquela pessoa. Com dados colhidos e analisados e com a finalidade de apresentar um procedimento ou uma conclusão gerada por essa avaliação, relatando o encaminhamento, a intervenção, o diagnóstico, o prognóstico, a evolução do caso, orientações e possíveis sugestões. E por fim, o parecer psicológico, que é um documento fundamental e resumido sobre algo que é indicativo ou conclusivo. Nessa modalidade, estão exigindo uma resposta esclarecedora de um campo específico psicológico, de uma questão problema, visando a resposta de algum psicólogo que tenha competência e especialidade no assunto. Por fim, a gente entra na parte de validade e guarda desses documentos. A validade é algo bem específico para cada modalidade, então é interessante você consultar os documentos lá no CFP. Sugiro que seja importante você ler ele, porque é uma coisa muito específica as validades e não vale a pena eu ficar falando sobre isso aqui agora. E a guarda dos documentos são de 5 anos. Bom, basicamente é isso, galera. A avaliação psicológica serve para diversas coisas, para diversos lugares, para diversas modalidades. E esse foi o documento que o Conselho Federal de Psicologia divulgou para auxiliar os psicólogos a terem nortes, diretrizes, parâmetros para poder fazer uma coisa ética, certa e muito bem feita. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. E a avaliação psicológica pode te fornecer para você, logo depois que você se forma, uma oportunidade de trabalho. Então é legal você pesquisar e entender melhor como que funciona tudo isso. Se você tiver interesse, manda uma mensagem pra mim, comenta aí também que a gente pode trocar uma ideia e conversar mais e agregar com isso, com esses assuntos muito interessantes da psicologia. Semana que vem a gente continua, quinta-feira, toda quinta-feira. Eu sou o Daniel Ferraz, eu sou psicólogo. Esse é o canal Psiconamente. Se você gostou, se inscreva, curta, compartilha, manda pros amigos para entender mais sobre o mundo da avaliação psicológica. Valeu, obrigado e até semana que vem. Cadê? Tá valendo? Boa, boa. Vai, capitão! Vai! Vai, loucura! Eu sei! Agora vai! Será que eu acertei? De documentos, porra! E hoje eu quero trazer um esboço geral do que fala. Então olha pra mim aqui.